você acha que estavam os dias após a morte de Jesus? Pelo que sabemos, estava na Páscoa, uma festa religiosa judaica. As ruas estavam lotadas de homens, mulheres e crianças. O governo romano e as autoridades judaicas estavam felizes porque tinham se livrado de Jesus. Enquanto Jerusalém celebravam, no entanto, existia um pequeno grupo de seguidores de Jesus de coração partido que perderam seu líder, mentor e amigo. Embora se refiram mais aos 12 discípulos, seus seguidores foram muito mais amplos e incluía mulheres que desempenhavam um papel importante em seu ministério. As mulheres que seguiam Jesus reagiram indo ao túmulo dele, que muitos acreditam ser este, e elas foram lá em uma manhã de domingo. Quando chegaram lá, no entanto, encontraram algo que não esperavam. A grande pedra que uma vez cobriu o túmulo havia sido removida, e o túmulo estava vazio. As mulheres no túmulo afirmam que encontraram um anjo que lhes disse que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Maria Madalena, uma das seguidoras de Jesus, afirma ter encontrado Jesus naquele mesmo dia. Quando os discípulos ouviram, eles correram para o túmulo e também acharam vazio. Bem, não podemos confirmar as alegações ou experiências deles, mas podemos lutar com o túmulo vazio. Quais possíveis razões poderiam existir para ele estar vazio? Os romanos ouviram as previsões de que Jesus ressuscitaria dos mortos. Depois de 3 dias e, embora eles não levassem muito a sério, eles tomaram algumas medidas. Para evitar isso, eles cobriram o túmulo com uma pedra maciça, selaram e deixaram guardado por soldados romanos. Então, se alguém conseguisse vencer os guardas e mover a pedra, quem ia querer fazer isso? E quanto aos próprios romanos? Talvez fosse um trabalho interno. Foram eles que colocaram guardas extras para que tivessem tecnicamente no controle do corpo e eles poderiam ter feito qualquer coisa com ele. Mas qual teria sido o principal objetivo em adulterar o corpo de Jesus? Eles já haviam provado seu poder ao matar Jesus e eles só queriam que ele ficasse morto e enterrado. Será que as autoridades judaicas levaram o corpo? É possível, mas novamente seria difícil de entender por quê. Eles estavam mais que felizes por ter o túmulo fortemente guardado pelos romanos. Além disso, o plano deles era provar que Jesus era apenas um homem e não o Filho de Deus. Jesus permanecendo frio e morto era o único jeito que o envolvimento deles na crucificação de Jesus poderia ser justificado. E aqui está o ponto crucial para mim. Se qualquer um desses 2 grupos poderosos tivesse levado o corpo de Jesus por alguma razão desconhecida, eles teriam sido rápidos em exibi-lo assim que os seguidores de Jesus começaram a alegar que ele havia ressuscitado dos mortos, e o cristianismo nunca teria saído do chão. Ou talvez valha perguntar se a história da ressurreição acabou de ser inventada. Talvez tenha sido uma reflexão tardia dos discípulos, como se pudéssemos pegar o escritor do Evangelho Mateus e interrogá-lo. Como seus fatos se sustentariam, como a história deles seria verdadeira. É claro que nunca podemos saber se Mateus está tentando enganar um grupo de pessoas e passar a ficção como história. Nesse caso, eu sugiro que ele cometeu 2 grandes erros. Em primeiro lugar, ele disse que Pôncio Pilatos, uma figura bem conhecida da época, deu permissão para que Jesus fosse enterrado e instruiu os guardas a vigiar. Se a narrativa da ressurreição fosse apenas ficção, seria incrivelmente fácil para qualquer um se manifestar contra isso. No entanto, ninguém nunca discutiu os detalhes encontrados no Evangelho de Mateus. Ele ainda continua a dizer que este evento aconteceu em um túmulo pertencente a José de Arimateia. José, ou qualquer membro da família dele, poderia ter facilmente cortado essa história pela raiz se fosse simplesmente inventada. Em segundo lugar, infelizmente, o primeiro século foi um mundo muito diferente. Direitos iguais nem estavam no horizonte. A palavra de uma testemunha ocular, mulher, nem sequer era considerada válido, a menos que fosse de um homem. Mas está registrado que as mulheres foram as primeiras a encontrar o Jesus ressuscitado. Se você está inventando uma história, você não escolhe testemunhas legalmente não confiáveis como sua fonte primária, a menos que seja assim realmente que aconteceu.